Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do São Lucas 24 Horas. E você já ouviu falar em neuroradiologia intervencionista? Hoje, o Dr. Álvaro Moreira da Luz, médico especialista nessa área, vai nos explicar quais são as doenças tratadas e quais são os procedimentos realizados aqui no São Lucas Hospital Center. Seja bem-vindo, doutor. E hoje nós vamos falar, então, sobre uma especialidade que é um pouco diferente do que a gente costuma acompanhar, que é a neuroradiologia intervencionista, né, doutor? Eu gostaria que o doutor começasse justamente explicando o que é essa especialidade médica, para que a gente entenda um pouco mais e continue a nossa conversa. Sim. A neuroradiologia intervencionista, ela é uma subespecialidade, na verdade, né? Ela é uma área de atuação mais específica dentro de algumas especialidades, né? Por exemplo, o neuroradiologista ele pode ser um neurocirurgião, um neurologista ou um radiologista, que dentro da sua formação busca se especializar mais a fundo nas doenças cerebrovasculares e no tratamento delas através da neuroradiologia, que é o tratamento endovascular, que é o tratamento por catéteres, né, não por uma cirurgia aberta, por exemplo. Certo. E no caso, quais seriam as principais doenças, então, porque, como o doutor disse, é algo um pouco mais específico. Quais seriam os tratamentos, principais doenças que são tratadas, então, nesse caso, doutor? Sim. Basicamente, a gente trata muito AVC, né? Tanto na prevenção ou até mesmo quando ele acontece. Tanto o AVC isquêmico quanto o hemorrágico, né? Sim. Então, dentro disso, por exemplo, um AVC hemorrágico ele pode ser causado por um aneurisma cerebral. Você trata aneurismas cerebrais. Um AVC isquêmico, ele pode ser causado por uma obstrução de carótida, da artéria, uma das principais artérias do pescoço, né? Você trabalha nisso, fazendo uma desobstrução dessa carótida, por exemplo, para que o paciente não venha a ter um AVC, né? Certo. E só para a gente entender um pouquinho melhor, então, qual que é a diferença do AVC isquêmico para o AVC hemorrágico? Na prática, o paciente tem diferença também na forma com que o paciente apresenta os sintomas, ou eles são semelhantes? Não, o AVC isquêmico, ele é um AVC por entupimento da artéria. Certo. Né? A artéria é o vaso sanguíneo que leva sangue para o cérebro, né? Para o corpo todo, né? Então, quando essa artéria fecha, aquela parte do cérebro, né, ela sofre pela falta de sangue, né? Então, normalmente o paciente apresenta o que a gente chama de déficit neurológico. O que é isso? É você perder o movimento de um lado do corpo, perder o movimento da face. Tem paciente que não consegue falar, fica com muita dificuldade para falar. Outros perdem o equilíbrio. Então, normalmente é você perder algum movimento, alguma função do corpo, né? Certo. O outro AVC que pode acontecer é o AVC hemorrágico, que daí é por um sangramento, que é quando o sangue, que também envolve a artéria, né, por algum motivo ele sai dali, né, sai da artéria. E ele pode levar a um sangramento no cérebro em várias proporções, né? E normalmente isso é acompanhado de muita dor de cabeça, uma dor de cabeça muito intensa. E junto com ela, dependendo do tamanho do sangramento que ocorreu, os sintomas do AVC isquêmico, que é, às vezes, uma dor de cabeça muito intensa e perde um movimento do braço, da perna ou da face, né? Entendi. São as apresentações mais comuns. E só pra gente explicar também que quando a gente fala do AVC, é o acidente vascular cerebral, né, doutor? Pra explicar também melhor pro pessoal que tá assistindo. E só pra entender um pouquinho mais, essa questão do AVC hemorrágico, ou na prática do dia a dia, qual é mais comum de acontecer, assim, até pra gente entender, porque muitas vezes quando você pensa num AVC hemorrágico é algo ainda mais assustador, né, doutor? Sim. Mas na prática acontece com frequência, é necessário algum tipo de pancada, muitas vezes a gente imagina, né, que para acontecer isso, ou ele pode se dar por diversos fatores. O mais comum é o AVC isquêmico. O AVC isquêmico é mais comum na prática, né? E o AVC hemorrágico, ele é mais grave. Ele é mais grave. O paciente, a recuperação é diferente, porque as causas do AVC hemorrágico são mais graves. Você citou a pancada. Isso que a gente muitas vezes associa, né? Que Sim. Precisa ter uma lesão para acontecer isso, sim, mas não necessariamente só. Não, ele pode acontecer de maneira espontânea. Espontânea, assim, de uma hora para outra. Tanto que o nome é acidente, né? Você não espera que vai acontecer. Justo. Então, o paciente está bem, 1 minuto depois pode acontecer um problema grave, que daí é quando
Depende do tamanho da hemorragia que acontece. Certo. E o doutor comentou sobre também a questão da neuroradiologia atuar na prevenção. Mas quando a gente fala sobre o AVC, quais seriam as formas de prevenção, então, doutor, dessa doença, de fato? Sim. A forma mais importante de prevenção do AVC, ela basicamente se aplica à prevenção das outras doenças, que são aquelas medidas que a gente já conhece. Um estilo de vida saudável, sempre um cuidado com a alimentação, né? Controlar doenças, principalmente como pressão alta, né? O diabetes, né? Evitar fatores de risco, digamos assim. Certo, entendi. Então, tendo um estilo de vida saudável, que a gente já fala bastante sobre isso para as outras doenças, já auxilia também na questão do AVC. E no caso da neuroradiologia intervencionista, como seria no caso esse paciente, então, apresentou esses sintomas, ele é encaminhado para o diagnóstico, de fato, e a gente fala muito do tempo também, né? Outros doutores já comentaram sobre o tempo ser algo crucial no caso do paciente que apresenta esses sintomas. O doutor poderia explicar um pouco mais sobre isso, doutor? Então, do tempo que vocês têm para trabalhar e para auxiliar esse paciente também? Sim. Quando você fala de um problema tão agudo, né, tão de repente como o AVC, o tempo é fundamental. Normalmente, né, o ideal é que o paciente chegue no hospital o mais rápido possível, dentro aí de 1 hora. Mas, infelizmente, é o que menos acontece. Para o tratamento do AVC, a gente tem 2 tipos principais de tratamento, né, do AVC agudo. A gente tem um medicamento, que é o que a gente chama de trombolítico, que ele pode ser feito em até 4 horas e meia. Né? Então, o paciente, para receber esse tipo de tratamento, ele tem que estar no hospital 4 horas e meia, digamos, é o limite para fazer esse tratamento. Então, ele tem que estar no hospital pelo menos dentro de 4 horas. Até ele ser atendido, realizar exames, etc., né? Você tem esse tempo para agir. E na neuroradiologia, que é quando você tenta desobstruir uma artéria na hemodinâmica, num outro setor do hospital, até 6 horas é o mais clássico, mais comum de você fazer isso, que você tem a maior segurança. Cada caso você analisa à parte, em alguns você acaba estendendo esse tempo ou não, né? Mas normalmente são até 6 horas. Você me perguntou a respeito dos sinais, né? Existe até uma escala que chama escala de Cincinnati, em que você tenta, é uma escala bem fácil de ser aplicada para a população em geral mesmo, né? Em que a pessoa faz algumas atividades e você tenta, se você percebe que qualquer uma dessas atividades, uma só delas, está diferente, existe uma chance de até 70% em que a pessoa possa estar sofrendo um AVC. Então, em português, é a escala que a gente chama de SAMU, né? O S é de sorrir, em que você pede para a pessoa sorrir. Se você observa que um lado da face não movimenta, pode ser que ela esteja sofrendo um AVC. O A é de abraço, né? Mas basicamente você pede para ela esticar os braços, né? Se algum lado está mais fraco, ele também pode estar sofrendo um AVC. Né? O M é de música, que na verdade é mais para a pessoa falar, se ela está tendo alguma dificuldade para falar, né? E o U, né, do SAMU, o U é de urgência, que daí no caso ligue para o SAMU, que a pessoa pode estar sofrendo um AVC. E é importante a gente ressaltar isso, que a gente estava falando exatamente do tempo, né? E às vezes a pessoa, como o AVC, a gente está falando do AVC isquêmico, né? Ele não dói, digamos assim, às vezes a pessoa deixa para lá. Ah, não, essa fraqueza vai melhorar, essa fala vai voltar ao normal daqui a pouquinho, e não volta. E espera. E espera, e daí depois de algumas horas ela decide, olha, eu acho que não voltou, e vai no hospital. E daí o tratamento dela acaba sendo prejudicado. Né? Certo. E doutor, quando a gente fala nessa questão do paciente, qual que é o perfil de paciente? Lógico que a gente entende que pode acontecer com qualquer um, mas existe um perfil de paciente que tem tendência a ter AVC, então a gente fala da questão de idade também relacionado, até pela questão do próprio identificar o que está acontecendo, né? Sim. Porque se a gente pensa muitas vezes nos idosos, então a família também é muito importante para olhar e perceber se esse idoso tá tudo bem. Acho que isso também é importante a gente falar, né, doutor? Sim, é bem importante porque a idade é um fator, digamos, você não consegue mudar. Então, a partir dos 50 anos, realmente, o risco é maior de você ter um AVC, né? Mas principalmente os pacientes que têm alguma outra doença, né?
se você tem alguma doença do coração, né, passou por algum procedimento cardíaco, etc., você tem realmente um risco maior de ter um AVC, né? Pressão alta, diabetes, né? Esses pacientes realmente têm um risco maior de acabar sofrendo um AVC. Certo. Então, pra gente falar um pouquinho mais da prática, do trabalho realizado, de fato, o doutor comentou sobre a questão dos cateterismos, mas eu queria que o doutor explicasse pra gente de uma forma, talvez com exemplos, de como que é feito, então, esse paciente, essa desobstrução, ou até mesmo o tratamento de outras doenças através da neuroradiologia. E o doutor comentou também sobre a questão do diagnóstico e também de tratamento. Então, como que seria essa relação de diagnosticar e já fazer o tratamento? Sim, sim. Os exames médicos, eles têm níveis de detalhes. Sim. E quando a gente fala das artérias e veias do cérebro, né, das doenças cerebrovasculares, a neuroradiologia ela entra por quê? Porque um dos principais procedimentos, exame diagnóstico, né, que a gente faz na hemodinâmica é a arteriografia cerebral. E ela é um exame que traz muito detalhe, né, dessas artérias e veias. Então, normalmente, quando existe algum outro médico também tem uma dúvida diagnóstica relacionada a isso, ele acaba solicitando, né, para a neuroradiologia que realize este exame da arteriografia cerebral, em que você consegue ver com maiores detalhes as artérias e veias do cérebro para determinar o tratamento daquele paciente. Por exemplo, no caso de alguém que teve uma hemorragia cerebral, às vezes isso já acontece mesmo na prática, o paciente é submetido a uma tomografia, uma ressonância, que realmente não identifica o problema. E você faz um exame desse de arteriografia e acaba encontrando um pequeno aneurisma cerebral, né? Ou alguma pequena malformação arteriovenosa, estuda o caso, obviamente, realiza o tratamento e consegue fazer com que aquele paciente diminua muito o risco dele de ter uma nova hemorragia cerebral, por exemplo. Certo. E é feito essa questão desse tipo de exame, ele é feito então com um catéter também, que é inserido no paciente? Como que seria isso, doutor? Sim, até eu tô com um paciente internado aqui, que eu estava conversando com ele, antes de vir para cá, e eu explicando para ele, olha, o senhor foi submetido a um tratamento, como o senhor está, etc. A gente mexeu aqui na cabeça, e daí eu perguntei como é que tá a sua perna, né? Como que tá aqui a região da virilha. Ele falou assim, mas você operou a cabeça? Isso, justamente. Eu falei, sim, a gente tem dois locais principais, né, que são os utilizados pela maioria desse tipo de procedimento, não só da neuro, mas da vascular, da cardiologia, que é pelo braço, pela artéria radial, ou pela perna, que é na artéria femoral, né, pela região da virilha, né, certo. em que você coloca um catéter e vai navegando com ele, atravessa todo o abdômen, o tórax, chega no pescoço e vai até a cabeça. Caramba, algo muito diferente mesmo. Justamente essa é a dúvida da questão de... É um espaço entre do corpo que ele passa. Digamos, nessas questões de cateterismo, foi o tratamento endovascular neurológico, né? Ele acabou se desenvolvendo mais depois que todas as áreas outras já estavam mais desenvolvidas, até porque... pela delicadeza dos materiais, precisava de um avanço maior, né? Que bacana, entendido. E, doutor, quando a gente fala sobre a questão do paciente, então, que o doutor estava explicando, como que é no dia a dia? Então, muitas vezes, esse paciente chega com um AVC e já precisa ser submetido, mas existem preparos para realizar os procedimentos, então, na neuroradiologia? Ou o que diferencia, então, para a gente entender? Porque a gente está falando de uma parte que é sensível, que é o cérebro também, né, doutor? Sim. Os procedimentos diagnósticos, né, eles têm a mesma forma, né, de todo o exame que você precisa utilizar contraste. Então, alguns medicamentos que o paciente toma, né, que podem ter alguma interação com o contraste, esses medicamentos são suspensos, né, e a gente sempre preconiza que o paciente realize uma hidratação melhor por conta do contraste que é utilizado, mas o preparo é semelhante aos outros exames médicos, não difere muito por se tratar da cabeça, né, ou do pescoço, ou da coluna. Não, o preparo é semelhante, não muda nada. Entendido também. E falando sobre essa questão ainda do paciente, o doutor comentou sobre esse pós-procedimento, e como que é também, doutor? Esse paciente tem algumas limitações, até quando a gente pensa na questão do AVC, após o procedimento,
o que acontece com esse paciente, porque, né, a gente imagina que muitas vezes o tempo, como a gente falou, é crucial e ele pode ter sequelas, não pode ter, tudo depende, né, de cada caso, mas de forma geral, quanto que também a neuroradiologia contribui para esse tratamento desse paciente? O tratamento do AVC talvez seja uma das terapias em que a neuroradiologia fez uma diferença muito grande. Por exemplo, historicamente, né, contar um pouco da história disso. Claro. Isso tudo começou a ser feito em 2015, saíram os principais estudos sobre isso. Esses estudos, eles comparavam você fazer em pacientes específicos, né, com artérias, com os grandes vasos, na verdade, que a gente chama, que são artérias de maior calibre do cérebro, comparando quem era submetido a esse tipo de tratamento e quem não era. Certo. Os estudos foram suspensos na metade, digamos assim. Por quê? Porque o paciente que era submetido ao tratamento, ele evoluía muito melhor. Então, ele nem precisou, digamos assim, pegar todo aquele número de pacientes que eles queriam para o estudo, nem foi necessário. Com um número menor, eles já determinaram, não, faz muita diferença esse tipo de tratamento, né? Certo. E a gente vê na prática mesmo. A gente estava falando um pouco sobre o tempo, né? Quando você vê a evolução de um paciente que chegou fora do tempo e que não pôde ser submetido ao tratamento, e a evolução de um paciente que foi submetido ao tratamento, a quantidade de sequela é muito menor. É muito menor, então isso faz realmente muita diferença na vida do paciente e, consequentemente, da família, né? Porque um paciente que acaba sofrendo um AVC, ele movimenta toda uma família para o cuidado e tudo mais, né? Isso é muito importante. gratificante quando você vê um paciente que poderia realmente estar numa situação muito difícil, acaba saindo bem, né? Muito bem daquilo, porque ele chegou e recebeu o tratamento adequado. E, doutor, falando um pouquinho sobre essa questão das sequelas também, para a gente entender, então esse paciente ele pode ter sequelas motoras, físicas, no caso do AVC isquêmico, desculpa, que a gente estava falando, só para exemplificar um pouquinho dessa diferença de fato que faz então, para o paciente. Sim, ele pode ter sequelas físicas, né? Desde uma dificuldade para falar, né? Uma dificuldade para movimentar um braço, uma perna. Se o AVC, por exemplo, atinge outras regiões do cérebro, ele pode ter uma dificuldade de equilíbrio, né? E tudo isso varia muito da extensão do AVC, da quantidade de cérebro que infelizmente é perdido por conta do AVC. Certo. E falando um pouquinho hoje sobre esse serviço que é feito e o trabalho que o doutor realiza também aqui no São Lucas, eu gostaria que o doutor explicasse, então, caso o paciente chegue através do pronto-socorro, como que é feita essa movimentação para receber esse tratamento, explicasse um pouco mais também sobre os diferenciais que justamente hoje o São Lucas oferece para esse tipo de tratamento. Sim. O paciente, quando ele chega no pronto-socorro, né, ele primeiramente é avaliado pelo plantonista do pronto-socorro, que identificou isso, imediatamente ele já comunica a equipe de neurologia que avalia esse paciente, e ele, tendo critérios, né, ele é avaliado e o mais rápido possível encaminhado para a realização do exame de imagem, em que você consegue constatar se eventualmente aqueles sintomas de AVC que ele está sentindo, eles são causados, por exemplo, por uma hemorragia cerebral. Certo. Se não, pelo AVC isquêmico, e na medida em que ele é avaliado, outros exames mais específicos são feitos, se você detecta em que ele possa estar com uma artéria de grande calibre, né, um vaso, porque quando você pensa nesse sistema, você tem que pensar mais ou menos no sistema de irrigação, em que você tem canos maiores e menores, né? Quanto maior, quanto maior for esse vaso sanguíneo, mais tecido cerebral vai ser perdido, se ele não for tratado, né? Então, quando você identifica essa obstrução num grande vaso, imediatamente eles entram em contato com a equipe da neuroradiologia. Se o paciente tem condições de ser submetido ao tratamento, ele imediatamente é encaminhado e a gente realiza todo o diagnóstico e o tratamento no momento, né? Ali você já consegue, através dos exames de imagem, olhar exatamente, não, tem uma obstrução nesse lugar, a gente pode, é possível a gente tentar desobstruir aquilo. Desobstruir é desentupir. Isso,
que fica um pouco mais claro também. E, doutor, falando sobre essa questão, né, a gente falou bastante sobre o AVC, mas existem outras. E um ponto que o doutor falou que é interessante da gente explicar é o que seria o aneurisma, que Sim. pode causar também. Só para a gente complementar a nossa fala. Sim, sim. O aneurisma cerebral, ele é uma outra patologia, mas daí ele está relacionado ao AVC hemorrágico, que é quando sangra, né? E é um outro grande tratamento uma grande área de tratamento que você realiza pela neuroradiologia intervencionista, né? Pela neurocirurgia endovascular também, se pode chamar. Que é o tratamento que você consegue fechar esse aneurisma através das artérias, né? Você pode fechar ele tanto na fase aguda, quando ocorre um sangramento, ou quando você descobre o aneurisma de uma forma incidental, porque são duas situações bem diferentes. É a mesma doença, mas o paciente está em situações bem diferentes. Um aneurisma cerebral, normalmente, ele não dá sintomas. Às vezes, é uma questão que todo mundo fica no consultório pensando assim, mas doutor, eu tenho dor de cabeça, é pelo aneurisma? Não, não é. Tonturas, etc., é pelo aneurisma? Não é. O aneurisma cerebral, ele só dá sintoma se ele é muito grande, mas é muito raro ele ter um volume ao ponto de ele dar sintoma, ou quando ele sangra. Aí, quando ele sangra, o paciente entra no quadro do AVC hemorrágico, que é muito mais grave. Então, nessas duas situações, a neuroradiologia pode trazer um benefício, pode tratar o paciente, pode fechar esse aneurisma da mesma maneira em que são feitos os outros tratamentos, com microcatéteres que vão até o cérebro, e você consegue colocar alguns. Aí cada caso vai ser avaliado, né? Certo. Você pode fechar aquilo de diferentes maneiras. Algumas vezes com coils, algumas vezes com stents, mas cada caso tem a sua particularidade. E é uma evolução muito grande da medicina, né, doutor? Quando a gente pensa nisso, o doutor comentou sobre os estudos, então de 2015 para cá, são 10 anos. E é uma diferença que tem trazido benefícios significativos para os pacientes. Então, ter também esse tratamento em Cascavel, na nossa região, para os pacientes é algo que traz ainda mais segurança, acredito, para todos nós. É importante ressaltar que o Brasil também teve um grande avanço com isso, porque esses estudos que eu citei de 2015, eles são estrangeiros, eles são de fora, né? E foi feito um estudo grande, brasileiro, que teve os mesmos resultados, os mesmos benefícios, quando a gente aplica na nossa população. Então a gente vê que a forma de se tratar, ela é aplicada em todas as populações. O doutor comentou sobre alguns critérios, então esse paciente passou pelo pronto-socorro, foi todo avaliado. Quais seriam os critérios, então, para ele ser indicado para fazer o procedimento, doutor? Sim, alguns critérios são principais, né? Primeiro, o tipo do AVC que o paciente está apresentando, se ele tem muito déficit, se ele tem muita perda de movimento ou não, né? É um critério muito importante. O tempo é fundamental. Então, esse paciente chegar a tempo no hospital é muito importante, porque se ele chega muito tempo depois, não tem terapia que a gente possa oferecer, né? Depende dos medicamentos que o paciente faz uso, né? Mas para a terapia endovascular isso é muito restrito, né? Praticamente quase não tem medicamento que impeça você de realizar isso. E das condições de saúde do paciente, principalmente como ele estava antes de sofrer o AVC, né? Se ele tinha uma condição de saúde melhor, né? Ou se ele já estava muito debilitado, tudo isso são fatores que a gente vai avaliando para determinar se trata o paciente ou não. É muito importante também a gente entender sobre isso, para que às vezes o pessoal fala, mas por que não foi feito? Ou por que vai ser feito? Também acho que é importante explicar. E doutor, para a gente encerrar nossa conversa, eu gostaria que o doutor destacasse, então, novamente, para quem está assistindo em casa, então, quais são os principais fatores para quem precisa buscar ajuda, não só a questão também do AVC, né, que a gente comentou bastante hoje, mas questões neurológicas mesmo, que podem ser tratadas através da neuroradiologia intervencionista. Por favor. Obrigado. Eu acho que a questão mais importante a ser destacada nessa conversa é saber identificar, saber valorizar o que aquela pessoa está sentindo, não simplesmente pensar, não, isso não é nada, isso vai melhorar, isso vai passar. Por quê? Porque diretamente tem a ver com o tempo.
Porque se você deixa esse paciente ficar muito tempo, seja em casa, seja num outro setor de atendimento e não valoriza aquilo, esse paciente perde um tempo muito precioso em que tecido cerebral dele está morrendo e aquilo não vai voltar, se você não realizar o tratamento correto. Seja através de medicamentos, seja através até mesmo de um cateterismo. Então, acho que a informação mais importante é valorize o que o paciente ou seu familiar está sentindo e busque ajuda o mais rápido possível. Na dúvida, a gente sempre fala isso. Passa por uma avaliação, vê, descarta que não é, do que depois acabar perdendo esse tempo, Sim, essa exatamente. oportunidade, né, doutor? Muito obrigada pela participação. Fica o convite para vir mais vezes. Convite. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo!